Bem, vamos conversar hoje, a aula seria sobre conectores de acionamento de chaves de tomadas. Vamos falar sobre disjuntores, IDRs, DDR, DPS e aterramento. Tá? Disjuntores. O disjuntor é o elemento principal da proteção de um circuito elétrico que efetua o desligamento da corrente elétrica de um circuito individual ou geral. Caso o valor da corrente seja superior ou por ele determinado, a passagem de corrente superior a esse limite causando o desligamento do disjuntor pode ter várias causas: efeito de curto-circuito entre condutores de fiação, falha elétrica em um dos equipamentos do circuito, conexão de um equipamento que tenha um consumo de corrente superior ao limite do circuito e acidente envolvendo instalações elétricas. Na verdade, a gente calcula os disjuntores para as correntes que a gente vai utilizar. Tá? Na verdade, os disjuntores, nós temos que calcular, vocês já sabem calcular o disjuntor direitinho, o circuito do disjuntor, adequado para o circuito que você vai usar. Ele pode ser térmico, pode ser magnético, tá? Ou pode ser os dois juntos. Se ele estiver dentro do limite dele, ele tem que funcionar direitinho. Se tiver todas as conexões bem apertadas, se não tiver nenhum mau contato com aquecimento superior anormal ao que ele trabalha, tudo vai funcionar direitinho. Então, o disjuntor é uma proteção eficiente nas instalações. Tá? Nós usamos em todos, desde a média, tá? Até o circuito mais baixinho a gente usa disjuntor ou fusível, tá bom? Existem dois tipos básicos de disjuntores: os magnéticos e os térmicos. Os disjuntores magnéticos são mais precisos e promovem o desligamento de energia em tempo muito curto, protegendo o equipamento ligado a essa linha. E os disjuntores térmicos são menos precisos e dependem do aquecimento de uma lâmina para efetuar o desligamento da linha. Por isso, são mais lentos, podendo causar danos aos equipamentos mais sensíveis. Tá? E tem os dois que funcionam tanto térmico como magnético, tá bom? IDR, interruptor diferencial residual. Tá? E temos o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. A diferença entre um e o outro, que aqui ele funciona também como disjuntor e aqui como interruptor. Tá? Mas como funciona o interruptor diferencial? É que aqui, nesse caso aqui, ele é mais barato que esse aqui. Tá? Se você usar esse IDR em conjunto com o disjuntor. Então antes passa para o disjuntor, depois vem para o IDR, ele vai fazer a função dele. Já o DDR já não. Como ele já tem o disjuntor acoplado nele, ele é um pouco mais custoso, o preço dele costuma ser 3 vezes maior do que esse aqui. Ok? Por isso que eu falo que o disjuntor acaba sendo mais barato, mais em conta. E por isso que o pessoal não faz muita propaganda sobre isso. Aqui. DDR, disjuntor diferencial residual ou de proteção diferencial. Possui uma importante proteção contra falhas de alimentação dos circuitos por detectar as diferenças entre a corrente de entrada e saída. Devem ser sempre iguais. Havendo diferença entre ambos, significa que existe fuga de corrente em algum ponto da instalação, como, por exemplo, quando uma pessoa recebe um choque ao efetuar a manutenção de equipamento sem desconectá-lo da energia, choque elétrico. Quando o condutor estiver em contato com uma estrutura metálica descarregando energia não aproveitada, daí o uso atual da tubulação e de caixilhos de tomadas de PVC ao invés de metálicos. E equipamentos conectados à instalação descarregando energia à terra, quer dizer, curto-circuito ou tendo uma fuga grande. Aí esse equipamento funciona. Tá? O DDR, a gente está falando sobre a página 37 e 38. Tá? E na página 37 e 38 tem a foto dos equipamentos, tá? Que vocês vão observar lá. DPS, dispositivo de proteção de surto. São dispositivos que impedem que uma tensão acima de um certo valor, em geral 350 VCA, possa ocasionar danos às instalações e aos equipamentos eventualmente conectados a ela.
Por exemplo, uma descarga atmosférica ou uma manobra errada nas conexões das fases deve ser conectada a cada uma das fases entre esses pontos do aterramento da instalação. Isso aqui eu já demonstrei para vocês como que é feita a instalação. Tá? Na aula prática também eu vou fazer a instalação de um DPS desses aqui para vocês verem como é feita a instalação. Tudo isso aqui, a gente está falando que é normativo, é obrigatório o uso hoje em dia. Tanto o DR, o IDR, o disjuntor ou o DPS são de usos obrigatórios. Tá? A norma diz que a gente precisa usar. Então é bom vocês conhecerem sobre isso. Tá? Aterramento. O aterramento ou ligação à terra, como nós nos referimos anteriormente, é um método de proteção utilizado com o objetivo de desviar correntes parasitas ou estáticas, que podem resultar em perdas ou em acidentes. Choque elétrico. O exemplo típico é do chuveiro elétrico ou da torneira elétrica. Quando não devidamente conectado à terra, essas correntes parasitas podem circular pelo registro da água do mesmo, resultando um choque elétrico à pessoa. Como podemos observar na natureza, a descarga elétrica raio atinge o solo para que a energia seja dissipada, neutralizada. Da mesma forma, deve-se efetuar as conexões à terra em todas as tomadas, plugs elétricos de uma instalação. A norma NBR 6151 assim orienta e a norma NBR 14136 especifica os parâmetros da fabricação desses dispositivos. Sendo assim, todas as tomadas de tensão atualmente fornecidos no mercado desde 2000 possuem essa conexão disponível no terminal central das tomadas. O formato físico da tomada impede o contato acidental com a energia quando seu plug é manuseado. Essa é a página 39. Tá? Página 40. Exemplo típico de plugs e tomadas de energia utilizadas no Brasil conforme a norma. A própria norma indica que a conexão à terra do chuveiro e da torneira elétrica, ou qualquer equipamento que venha a ser manuseado pelo usuário, especialmente se tiver caixas metálicas, deve ser efetuado obrigatoriamente o aterramento através do ponto de conexão fornecido pelo fabricante. Existem dois tipos de tomadas para o uso em residência e no comércio. O que suporta a corrente até 10 A, branco ou cinza, e a que suporta 20 A, vermelha. A primeira para uso geral e a segunda para aplicações específicas, como exemplo, aquecedores. Importante, nas conexões elétricas de alimentação de chuveiros, incluindo boiler e de torneira elétricas, não se deve utilizar essas tomadas, pois a corrente de consumo supera os 20 A. Podendo causar superaquecimento, consequente risco de incêndio. A conexão deve ser feita com conectores vendidos no mercado, especialmente projetados para essa função. Quando ele fala de conectores, o ideal são conectores de porcelana, não usar os conectores de plástico, porque se ele aquecer, ele derrete e fecha tudo. Tá? As tomadas é óbvio que a gente não pode usar para esse tipo de ligação, mas no mercado ainda existe, principalmente tomadas industriais, que elas são para 32 amperes, para 40 amperes, para 50 amperes, quer dizer, daria para ligar uma tomada desse tipo, se você tiver a condição de fazer. Tá? Na residência que a gente costuma não usar. Procedimento de aterramento galvânico. Entende-se como aterramento galvânico como o efetuado pela concessionária nas instalações elétricas de entrada da construção, uma vez que existe circulação de corrente por efeito químico galvânico entre a haste de aterramento e o solo. Na verdade, o que é entrada de construção? Existe circulação de corrente por efeito químico. Esse efeito químico se dá porque o material que reveste a haste é cobre e ele entra em contato com a terra que é alcalina e acaba existindo um efeito químico ali nesse solo. Tá? Por isso que os raios e o aterramento vai tudo para o solo. Ok? Então existe realmente uma descarga elétrica em todos os cabos. A gente fala sobre atrito,
sobre esse tipo de coisa, porque ele gera energia. Tá? Tudo que gera energia tem que descarregar em algum lugar. Os postes são todos aterrados por causa disso. Tá? E a entrada de energia elétrica, então Paulo pede para a gente fazer isso. Tá? Hoje é Enel, né? Antigamente era Eletropaulo. Pedem para a gente fazer o aterramento na entrada da residência. Justamente para quê? Porque os parasitas que vêm também da rua sejam descarregados rápido. Tá? Por isso que ele é galvânico. A conexão à terra é feita da seguinte forma: por padrão, na entrada das instalações elétricas. E as concessionárias de energia exigem a instalação de um ponto de aterramento próximo ao poste de entrada. O ponto de aterramento é efetuado com a inserção de uma haste de cobre no solo, que é fornecido comercialmente nos comprimentos de 60 centímetros a 3 metros, dependendo do tipo de construção e também das especificações da concessionária. O solo onde será inserida a haste deverá ser de boa condutividade elétrica. Solos arenosos, como no caso de casas de veraneio em praias, não oferecem boa condutividade, obrigando a se efetuar vários pontos de aterramento ao redor da construção. Deve-se efetuar uma abertura no solo com uma escavadeira de largura e profundidade um pouco maior que a caixa de inspeção, também fornecida no mercado, e antes de se instalar a caixa, efetuar a umidificação do solo com uma solução de água e sal grosso para facilitar a descarga das correntes parasitas no solo. Efetuar a inserção da haste no solo verticalmente e sem o uso de ferramentas, pois a haste pode ser danificada. Em alguns casos, a concessionária exige que este ponto de aterramento seja conectado ao cabo de alimentação do neutro. Na verdade, aqui em São Paulo, é necessário, sempre é necessário você fazer a conexão do aterramento ao neutro. Então, o nosso neutro é aterrado. Tá? Isso em todas as conexões aqui de São Paulo. Fora de São Paulo, a gente tem que pegar e seguir a regra de cada estado. Cada estado tem uma regra separada e a gente devia seguir de acordo com o local que a gente estiver. Tá? Em alguns casos, a concessionária exige que esse ponto de aterramento seja conectado ao cabo de alimentação neutro. A partir desse ponto, deve ser efetuado o lançamento de um cabo, preferência nas cores verde e amarela, ou pelo menos na cor verde, ou até de cobre nu. Consulte a concessionária que será conectado à haste via um conector especial e desse aos pontos de aterramento das tomadas. Cobre nu, geralmente a gente usa em indústria e comércio. Tá? Neutro, o terra, sempre tem que ser verde. Tá? Se tiver uma faixa de amarela, ótimo, mas se não tiver, tem que ser verde. Tá? E a conexão de neutro, é claro, é azul. São as duas coisas que a gente tem que seguir e não pode deixar de seguir essas duas coisas. É o único código de cor que a gente tem para cabos que a gente tem que seguir sempre. Tá? O resto das outras cores a gente pode usar para outras identificações, tá? Mas para aterramento e neutro são essas cores. No caso de equipamentos, a conexão à terra deve ser efetuada por seus cabos de alimentação, desde que possuam um pino central, e no caso de equipamentos que não possuam um plug de 3 pinos, através dos seus respectivos pontos de aterramento. Vídeo manual de equipamento. Caso a distância entre o poste de entrada de energia e a residência seja superior a 30 metros, deverá ser instalado outro ponto de aterramento próximo à caixa dos disjuntores principal da residência. Tantos pontos adicionais que se fizer necessário em função da distância entre eles, para que exista real proteção da instalação. Deve-se efetuar também uma conexão entre todos os pontos de aterramento para se evitar corrente parasita entre os mesmos, conhecida como loop de terra, de terra, que podem facilitar a ocorrência de choques elétricos e de danos aos equipamentos. Tá? Importante, deve-se medir a tensão entre a haste de aterramento e o ponto neutro de alimentação, antes de ambos serem conectados, onde não poderá existir mais de 5 volts entre ambos. No caso de uma tensão superior, deve-se consultar a concessionária para que se efetue o balanceamento correto entre as 3 fases, condição essencial para obter uma tensão de neutro próximo a zero. E também melhorar o solo. Tá? A solução de água e sal, se você melhorar um pouco mais o solo, você consegue fazer com que ele chegue mais próximo ao zero. Tá?
se usar, tem alguns casos que a gente usa até carvão, para que a gente consiga atingir a esse 0 volts, né, ou mais próximo ao zero no aterramento. Tá? E o equipamento que mede isso, que mede o aterramento, só o aterramento específico, chama-se termômetro. Tá? É um equipamento específico para medir aterramento. Nem todo mundo possui esse termômetro, por isso que a gente fala que medir entre milhas de terra com um multímetro mesmo, ou com um alicate UVI. Aterramento de proteção PE. No caso de instalação de equipamentos eletrônicos sensíveis a descargas atmosféricas, como é o caso de computadores, modem, impressoras, scanner, telefones eletrônicos comuns hoje em dia, aparelhos de TV, etc., aconselha-se que seja efetuado um aterramento próximo a estes equipamentos conhecidos como aterramento PE, terra de proteção. Obviamente, os equipamentos conectados a essa rede de alimentação devem possibilitar a conexão ao aterramento ou por meio do seu plug de alimentação ou por meio de um ponto de conexão específico indicado em seu manual de instrução. Novamente, deve-se medir a tensão entre a haste de aterramento PE ao ponto de aterramento galvânico de alimentação de entrada, onde também não poderá existir mais de 5 volts a 100 entre anos. Uma vez confirmado, deve ser também conectado a ambos os pontos de aterramento galvânico e PE para se evitar corrente parasita entre os mesmos. Tá? Então, ele não pode ter diferença de potencial entre um e outro. Eles precisam estar interligados. Tá? Os aterramentos têm que estar interligados. Fora o aterramento do para-raio. O aterramento para-raio não pode estar interligado a nada, nenhum aterramento desse que a gente está comentando aqui. Tá? Ele tem que ser atípico, tem que ser separado, não pode ser junto com o aterramento da instalação residencial ou comercial. Ok? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo, a gente conversa e fala a respeito disso. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre multímetros de medidores.